Pessoal, uma honra poder receber aqui o pastor Mancebo Reis, ele que foi meu professor no Seminário Batista Mineiro na década de 90, e agora com os seus 95 anos, ele contando aqui algumas histórias do tempo que pastoreou a primeira igreja batista em Montes Claros, justamente neste ano, quando a Convenção Batista Mineira completa 105 anos. Eu queria dividir com vocês essa história do pastor Mancebo. Pastor Mancebo, o senhor contou agora há pouco sobre aquele tempo lá em Montes Claros que o senhor ia de trem e depois a cavalo até a congregação. É exatamente isso. Havia uma congregação em Capitão-Enéas, ou Burarama de Minas, não. Lá eu descia do trem e já estava no local da congregação. Mas para outros lugares, vários, eu ia a cavalo. Descia ali em outro lugar, ou antes, e alguém levava um cavalo, então eu ia a cavalo para pregar, como em Ribeirão das Tambuas. Hoje dizem que tem até asfalto para estar em ônibus. Mas na época, o concurso, o transporte era muito precário. Eu demorava 6 horas para ir visitar um grupo de crentes em Janaúba. E 6 horas também de ônibus na poeira para visitar uma congregação em Riacho Machados. Hoje, de Montes Claros a Riacho Machados, são 2 horas e meia no asfalto, mas eram 6 horas na poeira de ônibus. E não havia diariamente ônibus, então eu dormia lá e esperava um dia mais para pegar o ônibus, ou então pegava uma carona, como várias vezes fiz, em caminhão de carga, passava. E o motorista de boa vontade me levava para Montes Claros. Mas foi um tempo, uma vez eu fiz uma viagem de Burarama até Tiririca, o nome da... Tiririca? De mais de 2 horas a cavalo. Mas é Tiririca o nome? Era Tiririca o nome. Mas um tempo que deixou saudade, porque eu, com saúde, jovem, fazia aquilo sem nenhum sacrifício. O sacrifício, a marca que ficou foi câncer de pele. Mas na causa, então, não tem queixa nenhuma, absoluta. É cuidar da pele e pronto, né? Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Foi exatamente isso. Porque é um tempo para mim. Ontem, o pastor Alain, da primeira igreja de Montes Claros, que era a única no meu tempo, pediu para ela gravar 1 minuto de palavra pelos 105 anos de aniversário da igreja. Aliás, eu preguei lá no centenário da igreja. Na primeira, era só aquela, hoje é mais de 30 da nossa conversão. Então eu gravei e dizendo que a igreja de Montes Claros, primeira, não sai do meu coração nunca. É inesquecível. Meu primeiro ministério. Porque a cooperação da igreja, a comunhão que havia na igreja, a boa vontade, a colaboração comigo, o amor, a finança era escassa demais. Mas não tem queixa. Minha esposa se conformava e a gente nunca podia almoçar fora, né? Nem fazer lanche. Mas não reclamava nada. É uma época. Eu guardo isso na lembrança, que o primeiro ministério marca a gente, né? Então eu tenho essa lembrança, para mim, muito agradável. De Montes Claros. Montes Claros. Foi exatamente isso. Pastor Mancebo compartilhando essa história muito importante que se confunde com a história dos 105 anos dos batistas mineiros. Uma história de dedicação, de resiliência, de superação e que nos desafia hoje, você crente batista mineiro, que você possa fazer com que o nome do Senhor seja honrado na sua vida. O câncer de pele que o pastor Mancebo acabou contraindo diante desses desafios do seu primeiro ministério em Montes Claros, ele vê isso como algo que não merece reclamação, porque foi para o Senhor.
95 anos do pastor Mancebo, 105 anos da Convenção Batista Mineira. Um pormenor. Eu fui conhecer a igreja em julho de 54. Terminei em dezembro, em novembro, o curso. Era a convenção. E um grupo, dizem, comandado por um tal de pastor, de Paulo Pimenta, padre, fez um barulho na frente do templo. Ele foi de seguinte lá, deu parte daquele grupo, não apareceu mais nenhum problema. 7 bispados lá. Aí, mesmo assim, o jovem tem mais coragem, né? Eu aceitei o convite para o fim do ano. O pastor Feliciano Amaral, que me deu posse lá. Poucos dias depois, aparece um artigo no jornal, o Jornal de Montes Claros, de um advogado, né? E o padre Paulo Pimenta, cuidado com os protestantes, desceu a ripa. Aí eu resolvi dar uma resposta. Eu dei a resposta e levei lá. No jornal? No jornal. E publicaram só metade. Fui lá reclamar. O senhor sabe, desculpe, nós temos aqui todo apoio do bispo, então a gente pede desculpa. Bem, aí o doutor Abelino Lisboa, que era presbiteriano e engenheiro em Salinas, ele soube, pediu o artigo completo. Aí publicou lá numa gazeta lá depois, mandou 2 exemplares, eu mandei um para o padre. Mas o padre nunca mais escreveu nada. Quando há alguns anos o Joel Silveira, sim, no meu tempo está vivo lá, embora vítima de Covid, bem baqueado, não está. Ele me convidou para passar um fim de semana lá com a Ana Lúcia e ficava só convidando, até que resolvemos. Quando resolvemos, para minha surpresa, ele mandou passagem de avião para mim, Ana Lúcia e de volta. Aí visitamos lá pessoas do meu tempo lá, muito interessante. Quando eu falo sobre o padre, ele estava em cadeira de roda. Quando eu voltei, eu disse, por que eu não visitei aquele padre? Quando voltei lá, eu pensei em fazer isso. Aí, falando com o Joel, a esposa dele falou assim, morreu, mas morreu crente. O padre? Olha isso. Alguém evangelizou, ele morreu crente. Mas, olha, ele era uma ponta de faca bem afiada contra os crentes, viu? Esse padre. Mas Deus estava trabalhando no coração dele. Pastor Mancebo, para a gente fechar aqui, 105 anos da Convenção Batista Mineira, esse ano, 2023, e o senhor com 95 anos. Qual o conselho o senhor daria para um jovem pastor que está começando hoje o ministério, ou aqueles que estão desenvolvendo o seu ministério? Qual a palavra que o senhor poderia deixar, olhando aqui para aqueles que estão nos assistindo? Bem, primeiramente, cuidado com a doutrina, cuidado com a vida cristã, trabalhe bastante, ame as ovelhas, procure fazer o melhor pastorado possível, ou obra missionária, no caso de missionários, porque Deus merece sempre o melhor. E que estejamos todos, e vocês que estão começando o ministério, sempre sujeitos a alguma dificuldade na vida, alguma provação, alguma enfermidade, mas sempre pronto a contar com a providência divina e sabendo que a vitória sempre virá. Esta é a minha palavra. Escreva e subscreva isso no seu coração. 105 anos Convenção Batista Mineira.